Impressionante. E olha que esses 86 anos que ele tinha, ele viveu intensamente. Quer dizer, eu estava relendo a biografia dele aqui agora, o currículo, as coisas que ele fez. Eu tive contato com os Zé Celso a primeira vez em 1969, para você ter ideia. Quer dizer, há quantos anos? Quase 50 anos. Né? Não, nem me lembro. O Miguel Paiva tem cara de 40 anos, mas ele tem 50, na verdade. 50 tem, quando eu fui lá ver o Zé Celso. Eu me lembro, o Zé Celso já era o Zé Celso. Ele estava no auge da carreira. Ele estreou o Rei da Vela em 67. Então, em 69, ele estava em pleno sucesso. O Teatro Oficina estava no auge. Eu fui a São Paulo assistir a estreia de Na Selva da Cidade, de Bertolt Brecht, que tinha a cenografia da Lina Bobardi, a ex-mulher do Bardi, arquiteta famosa, diretor do MASP. E a Lina é uma arquiteta envolvida com teatro a vida toda, quer dizer, então ela fez um cenário extraordinário, e eu me lembro que aquela experiência, para mim, aos 19 anos, entrando em contato com o teatro do Zé Celso em São Paulo, no Teatro Oficina, que era aquela coisa mítica, né? Foi realmente uma experiência extraordinária. Foi realmente... eu levei um susto, porque o espetáculo era muito forte. Não era a coisa enlouquecida do Rei da Vela, porque o Rei da Vela eu assisti depois, e o Rei da Vela foi uma transformação, realmente. O Rei da Vela foi uma tomada de posição anárquica em relação, e tropicalista, digamos assim, em relação ao teatro, que nunca tinha sido feita. E o Zé Celso estava cercado de gente fantástica, né, que trabalhava com ele, entendeu? E isso ajudou muito a criar essa fantástica ideia do teatro enlouquecido como era o dele, e muito sério ao mesmo tempo. Eu vi o Pequenos Burgueses dele, vi Galileu Galilei, que era um espetáculo lindo, entendeu? Sóbrio. Então foram coisas realmente muito importantes. Depois eu passei um tempo afastado do teatro que ele fazia, sempre acompanhando o que ele fazia em São Paulo. Ele teve aquela briga toda pela posse do teatro com o Silvio Santos, e depois ele fez o filme O Rei da Vela, que eu vi também. Quer dizer, era uma... E agora, recentemente, o casamento dele, que foi uma festa... O casamento dele foi uma espécie de obra também. Foi uma coisa enlouquecida, foi uma espécie de despedida, foi uma morte trágica, não há dúvida, porque não estava prevista, por mais que ele estivesse idoso, por mais que ele estivesse com problemas, ele estava feliz, ele estava casando, quer dizer, então ele estava no auge da vida dele, pleno ainda, entendeu, do que ele fazia, apesar da idade, a gente vê as imagens aqui, a energia que ele tinha, né? Você morrer por conta de um incêndio é uma coisa louca, entendeu? É uma coisa realmente completamente maluca que a gente nunca espera que vá acontecer, entendeu? Então é trágico, realmente. Trágico, né? Pelas condições ali, ser um acidente difícil de acontecer com aquecedor elétrico, né? Vamos aguardar também, porque deve ter algum tipo de investigação nesse sentido para a gente segurar esse processo aí. Estava ali com ele o marido dele, né? No momento, eles moravam no mesmo apartamento, mas em apartamentos separados, né? No mesmo prédio, mas em apartamentos separados, né? No mesmo andar, né? Em apartamentos separados, se eu não me engano. E tinha mais dois jovens atores ali que, inclusive, foram salvar o Zé Celso daquele momento que ele estava ali no meio. E é difícil, né? Porque ele era uma pessoa que não estava andando com a ajuda de cadeira de roda, quer dizer, então você vê que toda uma dificuldade diante de um incêndio que foi enorme. Eu vi as imagens, foi de uma proporção louca, entendeu? Você escapar daquela circunstância é muito grave, realmente, entendeu? Mas, enfim,
Infelizmente, eu não estava com boas expectativas em relação a ele, não. Não, quando eu vi o estado dele, né, o 53% do corpo queimado, e os próprios boletins médicos, né, eles já antecipavam que a situação era gravíssima, né? Mas eu estava torcendo porque é um cara que viveu como ele, né? Eu estou colocando cenas aqui da última montagem do Roda Viva. O Roda Viva, eu ia falar sobre o Roda Viva. Você viu o Roda Viva? Eu vi o Roda Viva aqui no Rio de Janeiro com a Marieta Severo, que foi a grande montagem. Você viu a primeira montagem? Exatamente. Foi uma coisa assustadora, aquela carne sendo jogada na plateia, entendeu? Foi exatamente na época em que houve a reação do CCC, o Comando de Caça aos Comunistas. Já tivemos isso na nossa história, então você imagina o que acontece hoje, como repete uma história que aconteceu há quase 50 anos atrás. Quer dizer, é uma loucura, né? A gente chegou à beira de instituir o fascismo novamente no país. Uma montagem teatral foi atacada, os atores foram agredidos fisicamente. Quer dizer, então você pensar que eu vivo num país que convive com isso é uma loucura. É inacreditável, mas é verdade, entendeu? E isso aconteceu, os atores atacaram uma montagem teatral. Quer dizer, então são essas coisas que só um país como o Brasil mantém na sua história, entendeu? É uma vergonha, realmente, que a gente sente. Ô Miguel, olha que bonito o Zé Celso aqui, atrás de mim. Essa imagem dele é linda. Essa imagem dele é linda, é o Rei da Vela, né? Sobre o Rei da Vela, o que você pode dizer para a gente mais um pouquinho? Olha, eu acho que, desde o texto, né, que o Oswald de Andrade escreveu, se não me engano, em 1933, então você vê a ousadia, né, desse texto, e o Zé Celso só foi montá-lo 34 anos depois, quer dizer, então você vê esse texto ficou esquecido, proibido, teve o Estado Novo, teve uma série de coisas aí onde esse texto ficou engavetado. E a montagem do Zé Celso é extremamente fiel ao texto e acrescenta uma outra visão quase que apocalíptica, né, desse universo brasileiro, entendeu? Eu acho que só o Zé Celso, e ele era bem jovem nessa época, quer dizer, ele tinha toda a ousadia. A Selva das Cidades era um espetáculo um pouco mais sóbrio, entendeu? Apesar de ousado também, era um Brecht, então tinha um compromisso mais sério. Mas a Selva das Cidades, mas o Rei da Vela, montado antes, foi uma anarquia, foi uma grande festa onírica, teatral, crítica, tudo junto. Quer dizer, era uma apoteose. O Dioniso, né? Ele trouxe o Dioniso, é o grande representante de Dioniso no Brasil. E o Brasil é um país dionisíaco por natureza, né? E ele era totalmente, entendeu? A própria vida dele era isso, entendeu? Então é uma coisa a se festejar. É triste a morte dele, é claro que é triste, ele poderia ainda viver bem mais, mas a gente presta uma homenagem alegre a ele, dionisíaca, digamos assim, entendeu? Por toda a vida que ele viveu e que ele teve, entendeu?